Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, no meio já do capítulo 6, começamos ele semana passada. E aí o Paulo estava falando sobre os conflitos, né, entre as pessoas. Antes, né, semanas atrás, nós falamos sobre o fermento, aquela belíssima frase, né, que um pouquinho de fermento leveda, né, enfim, influencia e faz crescer toda a massa, né? Então, tem a ver com essas questões que o Paulo está trazendo, né? Ele tem toda uma linha de raciocínio muito interessante, ele vai construindo, né? Cada frase vai tendo um lugar. E aí agora ele vai falar o seguinte: então, novamente eu não fui pela Bíblia Online porque achei mais complicado da gente entender, tem umas diferenças mesmo na tradução. Então não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Lembrando, né, que Jesus trouxe várias metáforas, várias imagens para a gente ter uma dimensão do que é o reino de Deus, do que é estar em paz com Deus. Não vos iludais, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os depravados, nem as pessoas de costumes infames, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os injuriosos herdarão o reino de Deus. Bom, então aqui, primeiro ponto para a gente pensar, e lembrando que a gente está no contexto espírita, então a gente tem algumas formas, né, de leitura sobre essas ideias e essas palavras. Não existe injustiça. O Espiritismo traz isso de uma forma muito coerente. Todas as religiões são importantes, por isso que elas existem, todas elas merecem respeito. Aqui a gente vai falar daquela que a gente navega, né, daquela que a gente mergulha. Então, o Espírito não existe como algo que foi feito por nós, algum erro, ficar arquivado no processo. Né? No plano da matéria isso acontece, mas no plano da consciência isso é impossível. Né? Deus deixou uma marca dentro de nós muito profunda, que é a marca da consciência. A gente pode iludir essa marca, né? Ele fala aqui, por exemplo, dos alcoólatras, dos bêbados, né? Uma pessoa numa vivência da dependência química, ela pode, ou mesmo se for no uso recreativo, ela pode entorpecer a consciência. Ou de muitas formas nós podemos entorpecer a consciência, mas nunca aniquilar ela, né? Porque ela faz parte do nosso espírito. Então não existe injustiça. Não tem como uma pessoa que está fazendo mal, está no erro, entre aspas, se dá bem. Isso é só no plano da superfície. Isso é só no plano dos fatos que aparece lá no jornal. Agora, na profundidade da pessoa, da vida dela, em algum momento ela vai ter que encarar o erro. Pode ser aqui, encarnado, isso é melhor para nós, né? Quando as pessoas descobrem o nosso erro, quando nós assumimos o nosso erro e já começamos a reparar, já começamos a transformação. E é pior quando a gente só se depara, né, que o erro tem consequência, que não vai dar para apagar simplesmente do nada, sem que eu faça a devida reparação. Lá desencarnado vai ser pior, vai ser mais difícil. Então não tem como essas pessoas herdarem o reino dos céus, né? Eis o que vós fostes, ao menos alguns. Então o que ele está dizendo? Esses erros que ele citou aqui, muitos de nós, né, ele está falando com aquele público, vocês também já fizeram isso, né? Mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. Então ele está dizendo, vocês também já erraram, né? Pelo menos alguns, né? Para não dizer, porque a gente nunca sabe com quem a gente está falando. Vocês têm um espírito super evoluído na nossa frente e às vezes a gente não se dá conta, né? Então ele falou ali com cuidado. Vocês também já erraram bastante, mas se lavaram, se levantaram e entraram em paz com a justiça de Deus por meio de Jesus, por meio do Espírito Santo, né? Aqui, no Espiritismo, a gente vai ler o Espírito Santo como a espiritualidade amiga, ou seja, o grupo gigantesco de espíritos trabalhadores do bem. São incontáveis, são inúmeros, nós não sabemos o nome deles, aliás, eles nem se importam com o nome, porque eles são trabalhadores do bem. E eles estão aqui o tempo todo, né? Nos auxiliando, nos fazendo levantar quando a gente cai, se alegrando quando a gente firma o pé no bem, né? Doendo, né? Eles sofrem quando a gente sofre também, vem nos ajudar no sofrimento e sofrem muito mais quando a gente está no erro
iludidos, né? Iludidas de que, tá tudo bem, não tem problema, né? Então, se todo mundo vai se levantar em algum momento. Esse é o processo da evolução. Não existe injustiça, né? A injustiça é aparente, a injustiça é momentânea. Mas a justiça de Deus é uma das marcas da divindade. Só que também é marca do amor, a misericórdia, né? Então, conforme a gente vai se levantando, digamos que eu fui responsável pela morte de 50 pessoas. Eu não vou precisar morrer 50 vezes. O que eu preciso é aprender que eu não posso tirar a vida de ninguém, né? E eu preciso libertar minha consciência da culpa que eu carrego em relação a isso. E essa culpa pode estar muito lá no inconsciente, pode ter sido vidas passadas, né? Mas ela continua me influenciando enquanto eu não me perdoar, enquanto eu não reparar esse mal que eu fiz. Então, não existe injustiça, né? Paulo já sabia disso. Mas a gente continua semana que vem.